Bom dia, pessoal! Vamos falar hoje sobre o que os seus medicamentos dizem sobre você. Quem diria, né? Que os nossos medicamentos poderiam dizer algo sobre nós. Mas podem sim. E hoje essa live vai ser sobre isso. Esperar o pessoal chegar aí. Hoje cedinho. Ó, me pediram para fazer essa live mais tarde. O que vocês acham? Eu acho que eu vou começar a fazer um pouquinho mais tarde essa live, porque muita gente tá reclamando que tá muito cedo. Acho que a partir de outubro, sim, eu vou dar uma reformulada nisso. Bom dia, Samara! Hoje a gente vai falar aqui sobre o que os seus medicamentos dizem sobre você, né? E aí o pessoal fala assim, nossa, agora até medicamento tá falando algo sobre a gente. Pois é, gente, é isso mesmo, tá? Isso mesmo. Os medicamentos dizem muito sobre nós, tá? E eu tô aqui hoje para poder conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes disso, eu queria me apresentar. Eu sou Thaís, eu sou farmacêutica de formação e terapeuta, né, de um método integrativo. Eu gosto de dizer que aqui eu tô criando, né, algo novo, que eu tô chamando de farmacoterapia, que é uma forma de olhar para as suas dores a partir dos seus medicamentos, tá? Essa farmacoterapia é uma nova forma de tratar os problemas relacionados à saúde. Não mais, né, apenas com remédios, com medicamentos, e sim com outros tipos, né, de medicamentos que eu gosto de chamar de remedinhos nossos de cada dia, tá? Que são essas coisas que a gente pode estar fazendo a nível emocional para poder nos autocurar. Então, sim, a farmacoterapia, ela engloba aí a nossa capacidade de autocura junto com a nossa junto com o que a gente já tem ali de medicamentos auxiliando a gente no caminho, tá? A ideia é que com esse processo de autocura, a gente não precise mais de tomar tantos medicamentos, não é verdade? Porque diferente, né, assim, da medicina convencional, que dá um medicamento para poder tratar uma questão do corpo, certo? Na farmacoterapia, a gente vai dar outros tipos de remédios para tratar as questões do corpo, porque a gente sabe, na verdade, que as doenças, a maioria delas são somatizações de questões emocionais. Então, ao invés de dar o medicamento e tratar apenas o corpo, tá? Aqui na farmacoterapia, a gente vai estar dando outros tipos de recursos para poder acessar aí as reais origens, né? As reais questões que estão fragilizando aí a sua vida. E não são questões apenas a nível corporal. É que quando aparece uma doença, né? A gente para olhar para aquilo. E a primeira alternativa normalmente é a medicação. Aqui na farmacoterapia eu sempre falo, o medicamento em si, ele sempre vai ser a nossa última alternativa, tá? A não ser que você já esteja tomando um medicamento de uso regular, né? Aí tudo bem, você vai mantê-lo. Mas se for algo que estiver aparecendo e que ainda não está medicado, a gente vai deixar essa medicação para um segundo momento. Num primeiro momento, a gente vai achar a origem emocional, a gente vai encontrar o evento, a gente vai fazer a leitura aí, né, dos seus medicamentos, o que eles dizem sobre você, que é essa live que a gente está fazendo hoje aqui, para a gente encontrar, assim, as reais causas. E aí, encontrando as reais causas, a gente vai avançando aí numa nova proposta, né, de tratamento, que a gente chama de um tratamento emocional, mas na verdade são recursos mentais, tá? E muitas ferramentas de autoconhecimento que eu trago aqui para vocês. Para quê? Para que a gente modifique a percepção. Por quê? Porque mudando a percepção, gente, a gente muda tudo. Eu gosto de dizer que se a mente pode adoecer, e eu acho que isso ninguém tem dúvida, a mente também pode curar. Então, se vocês pararem para perceber, a mente é onde está tudo,
né? Eu já trago esse conceito aí há muitos anos do budismo, né? E de onde eu já estudo aí há mais de 12 anos. Essa capacidade que a nossa mente tem de moldar, né? Toda a nossa realidade, inclusive o nosso corpo. Então, a farmacoterapia, né? É uma terapia em que a gente vai abordar as suas questões emocionais a partir dos medicamentos que você toma. Por quê? Porque eles me dizem muito sobre você, certo? Então, eu sempre falo, né, gente, assim, que para entender o remédio, é preciso entender a doença, né? E isso lá da farmácia, já tô, né, mais do que cansada de batalhar aí nessa área da biologia. Então, para entender o remédio, precisa entender a doença. Para entender a doença, a gente precisa entender o corpo. E para entender o corpo, gente, a gente precisa entender a mente. E entendendo a mente, a gente vai entender o ser humano como um todo. Porque é como se todas as projeções saíssem a partir da mente. Então, Thaís, o que é essa mente propriamente dita? Essa mente, gente, é a nossa capacidade de percepção, de observação, de julgamento. Tudo isso são quesitos mentais. E quando a gente observa os processos de formação e de influência das condições mentais de um indivíduo, a gente vai vendo várias coisas acontecendo, seja os processos de formação de lente, seja os processos, né, lá na infância da criança, que muitas vezes, a maioria das vezes está ferida. A gente vai olhar, né, assim, as reais questões ali que estão fragilizando. E pela medicina germânica, que fundamenta, né, todo esse trabalho, a gente sabe que o nosso corpo e a nossa mente estão intimamente integrados. Então, cada conflito biológico, cada conflito emocional vivido, ele vai somatizar num lugar específico do corpo. Isso não é aleatório. Isso, na verdade, acontece de uma forma muito simples, que faz muito sentido, e a gente para pensar, caramba, por que eu nunca pensei nisso, né? Então, gente, sim, nosso corpo fala muito sobre nós, e na tentativa de resolver os problemas do corpo, a gente toma medicamentos. Então, os medicamentos também dizem muito sobre vocês, ok? Então tá, gente. Então, o que um medicamento pode estar falando, né, aí sobre alguém, né? Bom, a gente sabe que doenças são reflexos, né, de vivências impactantes e importantes da vida de uma pessoa, né? Vivências ali naquela história e que de alguma forma o corpo precisou somatizar aquela emoção para quê? Para te ajudar a sobreviver, tá? Então, o que os medicamentos têm a ver com essa história toda? Que se o seu corpo apresenta, né, um determinado sintoma, uma determinada doença, uma questão, uma dor, enfim, isso a gente já atrela a alguma coisa que aconteceu com você, né, a nível emocional. E aí, a gente vai dar um medicamento para isso. Então, na verdade, o medicamento ele tem uma função de reparar aquele sintoma, ok? Só que pra gente, os sintomas, né, pra gente da medicina corpo e mente, os sintomas, na verdade, são tentativas do nosso corpo em nos ajudar. Então, de modo geral, dar o medicamento é como se a gente estivesse mascarando, certo? Como se a gente estivesse silenciando o sintoma. E, na verdade, a gente não quer silenciar sintoma. A gente quer ouvir esse sintoma, né, que é a grande pista, e avançar nesse caminho de entendimento, de autoconhecimento, dessa integração de corpo e mente. Então, o que o medicamento diz sobre você? Que tem algum sintoma silenciado, certo? Então, ali tem uma questão a ser vista, que o medicamento está de alguma forma ali para fazer o efeito contrário. Não é isso? Gente, ó, pensa bem. Vamos dar uns exemplos aqui. Eu tô com gastrite, tá? Aí eu vou e tomo omeprazol. O que esse omeprazol diz para mim? Diz para mim que o seu estômago está produzindo ácido clorídrico mais do que o convencional. Porque ele já produz.
e ele já tem todo né, o seu estômago tem todo ali uma questão fisiológica para comportar esse ambiente ácido no seu estômago. E aí, ele, por algum motivo, começou a produzir mais e mais ácido clorídrico ali no seu estômago. Então, isso o seu corpo está fazendo para te ajudar de alguma forma. E aí, a gente vai lá e toma omeprazol para quê? Para reduzir aí essa quantidade de ácido clorídrico que o seu corpo está fazendo extra. Claro, ela vai dar, né, sintomas, vai dar desconforto, vai dar queimação, vai dar dor de estômago. E isso é ruim, a gente, né, faz tudo isso tomando remédio para poder se livrar, né, dessa dor, desse incômodo. Só que a ideia não é silenciar o sintoma. A gente pode até silenciar quando esse sintoma é muito difícil, é muito ruim, né? Fica impossível de suportar. A gente sim vai dar a medicação, porque também não vai deixar sofrer. Isso não é autocuidado, ok? Mas a ideia é que se você cria esse ritmo que a maioria das pessoas tem, de sente dor, toma remédio, passa, daí a 2 tempos volta a dor, toma remédio, passa, daí você vai estar 10, 16 anos, como eu já cansei de pegar pacientes assim, tomando medicamentos, mascarando o que está acontecendo e vive nesse ciclo, né? Remédio passa, volta, remédio passa, volta, remédio passa, volta. E na verdade, a única coisa que essa pessoa está fazendo é se tornar mais dependente e cada vez menos livre, né? Bom dia, Cris! Saudades, lindona! Saudades também! Que bom que você tá aqui! Então, esse ciclo vicioso de ai, dói, ai, toma remédio, passa. Aí passa um pouquinho, ai, dói, ai, toma remédio, passa. Isso é o que a maioria das pessoas fazem, né, gente? E sem julgamento, tá? Por quê? Porque eu entendo que é assim, que é mais fácil, né? Na nossa vida corrida, a gente não tem tempo de parar para olhar pra gente, muito menos para as nossas dores. Então a gente toma um remédio, é mais fácil, aquilo ali passa. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Eu não posso estar com essa dor me atrapalha, me incapacita. Porque a gente não olha para essa dor como um grande chamado, na verdade. Tá, gente? O grande segredo quando a gente começa a falar sobre medicina corpo e mente, sobre integração de corpo e mente, é sobre o ouvir o que o nosso corpo traz de informação a partir dos sintomas. E não vir e dar um remédio em cima dele. Essa é a grande questão, tá bom? Então, gente, o que um remédio pode dizer sobre você, né? Eu separei alguns aqui pra gente tá falando. Se vocês tiverem algum medicamento que vocês tomam aí, quiser saber aí o que eles podem estar contando aí dessa história, coloca aí pra mim nos comentários, que se der tempo eu vou comentando aqui com vocês, tá? Então eu separei alguns medicamentos, né, que eu acho que todo mundo conhece, todo mundo, se não tomou, já conhece alguém que tomou, né? E a gente vai estar falando um pouquinho sobre eles, né? O que é muito gritante, gente, sempre que eu boto assim uma caixinha de pergunta, né? Ah, quer saber o que o seu medicamento diz sobre você? Coloca ele aqui. Chove, né? Chove medicamentos de hipertensão, né? De coração, né? De insuficiência cardíaca. Então, vem aí todos os losartanos, captopril, hidroclorotiazida, vem os atenolol, vem metoprolol, vai falando aí, gente, se vocês lembram de mais algum, né? De modo geral, então esse é o primeiro grupo que eu quero falar para vocês, tá? De modo geral, os antihipertensivos, eles fazem coisas no nosso corpo que nos ajudam a reduzir a nossa pressão arterial, tá? Só que o que tem a ver a minha pressão com a minha emoção, tá? Então aqui eu vou contar uma história para vocês. É mais ou menos assim, ó. Todo mundo tem uma pressão sanguínea. Se você for lá medir, ninguém tá sem pressão, todo mundo tem uma pressão. A medicina convencional padronizou que é 12/8. O normal pra gente avaliar se o paciente tem pressão alta ou não, é algo ali em 12/8, tá? Só que, né, a gente já sabe que tem pessoas que o normal dela, por exemplo, é 11/7,
dependendo da condição física da pessoa, às vezes o normal dela é 13/9. Então, tem uma variaçãozinha ali, tá? Essa pressão que cada um tem, que é dentro da sua normalidade, a gente costuma dizer que é a pressão necessária para você suportar as suas questões, para suportar a sua vida, né? Então, essa pressão que existe nos nossos vasos sanguíneos, né, é uma pressão que nos ajudam no dia a dia, na vida, né? Tá resolvendo as nossas coisas, fazer os nossos trabalhos, né? Tomar conta daquilo que a gente precisa dar conta. Essa é a função da pressão. Quando, gente, a gente começa a querer tomar conta daquilo que não é meu mais, quando eu começo a querer tomar conta, né? Começo a carregar aí problema dos outros, tá? Quando eu começo a achar que, ai, a minha irmã, eu pego o problema da minha irmã pra mim, aí eu fico tentando resolver pra ela, ai, a minha mãe, aí você vai lá e quer cuidar da sua mãe como se você fosse a mãe dela. Mães, muito comum em mães, gente, mães que quer viver o problema do filho como se aquele não fosse capaz de resolver nada, principalmente de filhos que já são adultos, tá? É muito comum a gente achar aí quadros hipertensivos e mãezonas, sabe? Nessas mães que, tipo, o filho já, né, de maior idade ainda mora na casa dela, ou ele casou, mas ela ainda, né, fica indo lá naquela casa, dando pitaco na vida do filho e arruma briga com a nora. Isso é o quê, gente? Isso é um comportamento, de modo geral, né, de você estar pegando o problema do outro para você, né? Isso é o que você está vivendo emocionalmente, é essa necessidade, né, de controlar as coisas, tá? Então, vamos lá, duas coisas. Na tentativa de controlar as coisas, o que descontrola é a sua pressão. Por quê? Porque você vai precisar de pressão extra para carregar a carga extra. Não é verdade? Então, quando eu vejo um paciente, né? O que o medicamento do paciente nesse sentido diz para mim? Que eu sei que pacientes que estão ali num tratamento de hipertensão, muito provavelmente em algum momento da vida ou ainda estão carregando pesos extras que não são deles, tá? E aí a gente vai olhar quando começou, o que aconteceu naquela época e o que vem acontecendo desde então, e a gente vai dar um olhar para esses conflitos emocionais ali, para tudo que está fazendo essa estrutura agir assim. Seu corpo arrumar uma forma de ter mais pressão para te ajudar a carregar o peso extra. E aí o seu corpo faz isso, e aí o que a gente faz? Dá o antihipertensivo. E aí vocês vão falar assim, ai, Thais, então não é para dar antihipertensivo? Vou deixar morrer aí, ter um infarto, né? Porque a gente já sabe, né, que pressão alta aumenta extremamente aí os riscos, né, de infarto agudo do miocárdio, problemas como AVC e etc. Não, gente, a gente não vai deixar, tá? Paciente que já está fazendo uso regular, né, crônico aí de antihipertensivos, ele vai continuar fazendo, tá? A ideia é que a gente comece a olhar isso por um outro lado, a ponto desse medicamento lá na frente não ser mais necessário. E aí essa retirada vai ser feita ali junto, né, com o prescritor, né, vai ser observado a nova condição clínica, que se esse paciente alcançar a autocura, ele entra numa nova condição clínica. Então, aquele medicamento que era necessário não é mais. Tá? Então, é muito comum, né? Tô sentindo que tá dando uma travada aqui. Deixa eu ver se eu tô na rede certa. Tô. Então, essa condição clínica, ela não é mais a realidade. Então, precisa haver uma adaptação aí terapêutica dos medicamentos, tá? Isso é uma coisa. A outra coisa que eu separei para falar aqui para vocês, que o pessoal fala muito também, pede muito, Ih, gente, eu separei vários, na verdade, eu não sei nem se vai dar tempo de falar todos. Deixa eu ver o que mais que me pediram. Ah, o pessoal também bomba bastante aí os medicamentos de depressão, tá, gente? Ah, sertralina, fluoxetina, desvenlafaxina,
Também bomba muito os medicamentos de ansiedade, né? Os clonazepam da vida, os PANs aí, alprazolam, enfim, vai falando, são vários medicamentos, né? Desse quadro aí, né? Principalmente esses de ação no sistema nervoso central, né? Assim, depressão. Quando eu vejo um paciente com o uso de medicamentos antidepressivos, eu já sei que esse paciente vivenciou perdas de território, tá? Muito provavelmente de território masculino. E aí você fala assim, ai, Thaís, o que é esse território masculino? O que é isso, né? Todo mundo tem muita dificuldade no que é isso. Mas é basicamente assim, território é tudo que você considera seu. Ponto. Então pode ser tudo mesmo. Pode ser o seu emprego, a sua casa, o seu filho, o seu marido, a sua mãe, o seu pai, né? O seu, sei lá, o seu carro, tudo que você considera seu, que você conquistou, que de alguma forma te pertence, é seu território. Ai, Thaís, então o que é masculino e feminino? O território masculino é o território que normalmente a gente vê a energia masculina mais predominante, tá? Então é a energia do trabalho, é a energia do dinheiro, é a energia da proteção, né? É como se fosse assim, a estrutura da casa, né? Essa parte que protege quem tá dentro ali, mas protege por fora, é uma proteção externa que é o território masculino, tá? O território feminino costuma ser algo mais interno, uma proteção mais por dentro. Então, enquanto o homem está mais preocupado com a casa em si, estrutura física, a mulher está mais preocupada com o lar e o que esse lar representa. Essas estruturas internas, essas relações, então, de mãe e filho é muito mais um território, né? É um território feminino. A questão do casal ali, o relacionamento amoroso é da mulher, enquanto o sexo é um território muito mais masculino. Territórios femininos é muito assim, o meu corpo, né? Porque a mulher tem uma relação com o corpo muito interna, o homem já tem, tipo, mais dado, né? O corpo do homem é mais para fora, né? Digamos assim. Então tem diferenças, né? Então minha mãe é meu território feminino, meu pai é meu território masculino, tá? Meus irmãos, né? Depende muito de como você os vê. Então, a pessoa que traz para mim medicamentos antidepressivos, eu sei que em algum momento ela perdeu territórios importantes. E vou começar procurando pelos masculinos, mas muito provavelmente também tem perdas de território feminino aí, tá? Então a gente vai olhar para isso. Eu sei que houveram grandes perdas, por isso que é muito comum, gente, depois de uma morte, a pessoa entrar em depressão, porque é uma grande perda de território. E os territórios a nível cerebral, né, eles habitam ali o córtex cerebral, tá? O córtex cerebral é a nossa área territorial, é nossa área, nossa questão de separação, é onde a gente vai ver todos os conflitos relacionados à perda de contato ou, né, morte, que é mais ou menos a mesma coisa, ou essa perda de território. Então, biologicamente falando, o nosso corpo tem áreas específicas para tratar isso, tá? Então, a gente, quando eu vejo um paciente trazendo antihipertensivos, eu já entendo que tem uma perda, uma dor muito grande, uma separação importante, tá? E é isso que a gente vai estar olhando aí na vida desse paciente para conseguir corrigir de alguma forma, né, ali no momento da nossa mudança de chave, tá? Outros medicamentos que o pessoal propede muito. Anti-inflamatórios, né? Anti-inflamatórios, tem live minha aqui falando só de anti-inflamatório, tem live falando só de antialérgico. Depois, se vocês quiserem dar uma procuradinha aí, analgésicos também tem. Então, esses medicamentos, os anti-inflamatórios, de antemão, eles já me dizem que o paciente está em algum processo de cura de algum conflito emocional, né? Ou seja, já passou a fase ativa do conflito, já resolveu de alguma forma e agora ele tá entrando numa fase de cura. Qual conflito, Thaís? Eu vou falar, vai depender do local da inflamação, né? Então, nesse aspecto, o anti-inflamatório, ele não é tão preciso, né, do que ele diz sobre você. Eu só sei que de alguma forma você já está corrigindo um conflito. Para saber mais detalhes da sua história, eu preciso saber para que você está tomando, onde é a dor, né? Então, isso tudo faz parte de uma leitura biológica que aqui na farmacoterapia eu começo pelos medicamentos para acessar os sintomas, para acessar o corpo,
para acessar a mente. E acessando a mente, a gente acessa a história todinha aí da pessoa, de como ela vê a vida, tá? Então, então é isso. Anti-inflamatórios vai depender, né, de onde é a inflamação, do que é. Mas vou pegar aqui, artrolivre. Artrolivre a gente já sabe que a pessoa vai usar, né, para junta, né, para artrose, para osso. Então a gente já sabe de antemão que esse paciente está vivendo aí uma questão de desvalorização, tá? Aí, desvalorização em relação ao quê? Aí vai depender do lugar, vai depender da lateralidade, quase que não sai. E vai depender de várias outras coisas, tá? Eu tô usando um medicamento aqui, Thaís, umas vitaminas, porque meu cabelo tá caindo. Então, eu já sei que tem um sentimento grande aí de desproteção na sua vida, né? E muito provavelmente de pessoas que estão acima de você, muito provavelmente, tá? Bom dia, Thaís, tudo bem? O que são os adaptogênicos? São considerados medicações também? Juro pra você que não sei, nunca ouvi esse termo. Adaptogênicos, não sei, eu vou procurar no Google depois. Nunca ouvi falar, ô Roberta, nunca ouvi falar. Não sei o que é, tá bom? Mas eu posso dar uma olhada aqui e ver, né? Que às vezes a gente conhece por outro nome. Deixa eu ver mais outros medicamentos. Levotiroxina. Né? Levotiroxina é um medicamento que muitas pessoas usam, né? O Puran T4 aí, eu não sei se vocês já ouviram falar. Mas é um medicamento que a gente usa, né? Que os pacientes utilizam, a gente não, porque eu não uso, para tireoide, né? Para repor os hormônios da tireoide, que são hormônios diretamente envolvidos no metabolismo do nosso corpo, né? Então, quando um paciente fala para mim que está tomando levotiroxina, eu já sei que ele teve uma questão, um conflito vivenciado em relação ao tempo. O que é esse conflito em relação ao tempo? É em relação a ser rápido ou ser lento, né? Às vezes a gente vive numa situação que a gente precisa ser muito rápido, e aí o nosso corpo, né, que já produz uma quantidade X convencional para você fazer na velocidade que deveria, mesmo o pensamento aí da pressão, ele vê que você tá tendo que ser muito rápido, ele vai te ajudar, né? Ele vai te ajudar de todas as formas. Ele vai ali produzir mais hormônio metabolismo, pra você ser mais rápido, ele vai acelerar o seu metabolismo. E aí ele vai produzir muito hormônio, né? Então é onde a gente vê os quadros de hipertiroidismo, que não é o caso para tomar esse remédio. Esse remédio a gente vai ver aparecendo quando o paciente resolve o conflito, né, de ter que ser muito rápido, e ele resolve isso. Na resolução, o corpo faz o quê? Opa, não precisa mais tanto hormônio, então eu vou diminuir a função ali da tireoide, que já não precisa mais de tudo isso. E na hora que ele diminui a função, ele vai fazer cava ali na tireoide, de forma que a sua tireoide não funcione mais do jeito que funcionava, e aí vai começar a baixa produção de hormônio. E aí, a sua tireoide, né, produzindo menos hormônios, a gente vai ter o hipotiroidismo. E é justamente nessa hora que o corpo está produzindo menos hormônios, porque na verdade ele está na fase de cura, é que a gente vai e coloca ali o medicamento para poder suprir essa demanda, né? Então a gente silencia essa necessidade, essa forma de viver corrida, e aí você dá o remédio e volta de novo para correria e depois para. Então a gente vai vivendo, o nosso corpo vai respondendo. Eu gosto de falar, né, que o nosso corpo, a nossa mente é o corpo e nosso corpo é a sombra, né? Sabe assim, o corpo se move, a sombra se move junto. É mais ou menos assim, tudo que nossa mente alcança, o nosso corpo vai responder ali, ó, juntinho, tá? Então, é por isso que a gente precisa estar muito atento às nossas vivências emocionais, tá? Ao que a gente está interpretando da vida, ao que a gente está deixando chegar até nós de informação e criar aí no nosso nível mental várias situações, tá? Deixa eu ver aqui, tá bom, que eu vi que funcionam como moduladores, obrigada. Então, eu não sei, Roberta, vou até ligar o computador aqui enquanto a gente faz a live, vou ver se eu acho aqui qual é o conceito, né?
Mas moduladores, não sei, tem que ver o que tá modulando, né? Que na verdade, praticamente todos os medicamentos a gente pode dizer que são moduladores. Porque de alguma forma eles estão modulando, né, os sintomas aí do nosso corpo, de alguma forma. Deixa eu ver aqui. Essa semana eu busquei o resultado dos meus cistos na tireoide. Estava tensa, mas deu benigno e acredito que diminuíram. E acredita que diminuíram? Ai, que bom. Tô tão feliz. Que bom, Roberta. Adaptogênico. Só um minutinho que eu vou procurar aqui no Google para dar uma ideia aqui do que pode ser. Tô tão feliz, certeza que os conhecimentos do MPC estão atuando nesse processo. Que bom, muito bom, Roberta. Então, se tem cisto aí na sua tireoide, né? É uma hiperfunção, né? Aumentou a massa ali do tecido. Tudo bem que muitas vezes quando o nosso corpo faz um aumento de massa, ele não é assim, não é o que soluciona, porque às vezes ele gera cistos e cistos não funcionais. Né, esse cisto aí da tireoide em si aumentou o tecido na tentativa de produzir mais hormônios. Mas o que acontece é que são muitas vezes tecidos que não são funcionais, não produzem hormônio, mas diz pra gente que a sua glândula de alguma forma tentou. Então sim, você muito provavelmente precisou ser muito rápida em alguma coisa, tá? Que aconteceu muito antes do cisto realmente aparecer, antes desse diagnóstico, um pouco antes, vai depender aí de quanto tempo que você... quanto tempo que uma doença leva para progredir, tá bom? O que são adaptogênicos? São plantas... é uma planta. São ervas que possuem substâncias capazes de aumentar a resistência do organismo frente a fatores estressantes, seja ele físico, emocional ou ambiental. Bom, não conhecia mesmo esse nome, né? Mas pelo que eu tô entendendo são os fitoterápicos, né? A gente da farmácia chama todo medicamento que provém de plantas, né? Fitoterápicos. E pelo visto eles são capazes de aumentar a resistência frente aos fatores estressantes. Bom, fatores estressantes são vários na nossa vida, né? O nosso corpo tem toda uma máquina aí para poder... muita máquina aí para poder dar um jeito, né? De resolver os estresses, né? Não só de resolver, como de produzir, né? A gente tem hormônios aí de estresse, adrenalina, cortisol. Tem uma glândula aí no nosso corpo extremamente envolvida nesse processo, que é a nossa suprarrenal, tá? Enfim, deixa eu ver o que eu falo. E quando produz hormônio no cisto da tireoide, Thaís? Então, quando produz, é a mesma coisa. Aí você tá vendo uma tentativa real, né? Do seu corpo aumentar o seu metabolismo. O que quer dizer que você está vivendo, sim, situações em que você tá precisando ser mais rápida do que o normal, tá? Mais rápida do que o normal. Então, tem que olhar para isso aí que pode estar acontecendo na sua vida, tá bom? Flávia, né? Flávia. Mais outro, gente, ó, deixa eu ver mais qual. Eu já falei aqui de antihipertensivos, eu já falei de antidepressivos, já falei aqui, né, da levotiroxina, falei de anti-inflamatório. E tem um que eu quero contar uma história pra vocês, gente, que é muito legal essa leitura aí do medicamento, tá? É uma história muito legal que aconteceu comigo e com meu esposo. E foi muito divertido, assim, né? Porque eu tava brincando com ele, brincando numa situação, né, que não era muito legal, porque ele tava, na verdade, numa emergência, tomando remédio. Ele teve uma grande crise de coluna e de tão intensa precisou ser medicado. Então, nós fomos, né, a uma emergência de um hospital. E ali, eles, né, deram lá tudo que foi necessário para ele poder... né, sair daquela crise álgica ali de dor. E enquanto nós estávamos lá, né, eu estava de acompanhante, ali naquela salinha de medicação, né, não sei se vocês sabem como normalmente é uma emergência, né, quando o paciente já foi atendido e tá só fazendo a medicação, é um monte de cadeirinha assim, né, todo mundo junto ali, com um sorinho pendurado, são umas cadeiras normalmente, dificilmente tem grandes macas. E aí, nessas cadeirinhas, né, enquanto você tá ali, todo mundo conversa, né? Os que conseguem, né, que já estão um pouco melhor, conversar. E aí, no que a gente tava ali, né, conversando, eu e ele, né, ele já medicado, um pouco melhor, com menos dor. E a gente via as pessoas chegando, né? Não tem como, a gente acaba vendo, interagindo, ouvindo as histórias das pessoas, né? E aí tinha uma mulher fazendo um medicamento preto, muito preto, assim, a bolsa dela de medicação era muito escura.
E aí o meu esposo falou assim, nossa, que remédio esquisito, o que é aquilo ali, Thaís? Aí eu olhei assim, eu falei, nossa, realmente, né, é feio. Aí eu pensei, o que é aquilo ali, né? Como eu tenho conhecimento, né, que eu já trabalhei muitos anos em hospital, né? Eu falei, bom, ali só pode ser dois medicamentos que tem essa cor esquisita. Ou é um quimioterápico, né, que eles adoram ter umas cores muito loucas, assim, azul, vermelho, laranja. Já manipulei quimioterápicos por muitos anos na minha vida. Que eu acredito que não seja, porque não estaria aqui nessa emergência fazendo quimioterápico, então muito provavelmente não é isso. A outra chance muito provável é que seja um medicamento de ferro, né? A gente chama aí de Noripurum, não sei se vocês conhecem ferro polimaltosado, tem vários nomes, tá? Mas é o ferro injetável. E aí ele falou assim, nossa, mas pra que uma pessoa precisa de ferro? Assim, desse jeito. Aí eu falei pra ele, olha, o que muito provavelmente estava acontecendo com essa paciente? Eu só falando baixinho com ele ali, né? Vale, aí que o Roy tá fofocando aqui da vida da paciente. Mas foi muito engraçado que a gente começou a brincar, né? Eu falei, olha, eu aposto que ela tá vivendo uma situação muito grande de desvalorização. Aí ele, eu falei, por quê? É isso que eu vou trazer pra vocês. Né? O ferro a gente normalmente suplementa em pessoas anêmicas, né? Que tem questões sanguíneas importantes, né? Porque o ferro é um dos grandes componentes aí que circulam o tempo inteiro no nosso sangue, que ajudam em vários processos aí na hemácia, enfim. Então, a nossa leitura biológica sobre anemias, né? Sobre baixas de ferro, é que existe uma conotação muito importante aí, uma fragilidade muito importante de desvalorização. Por que desvalorização, Thaís? Porque pra gente, né, o nosso corpo, a gente alcança aí o nosso valor, né, muito pela parte óssea. Então, antes de anemia, a gente já olha sentimentos de desvalorização na parte óssea, né? Problemas de osso, de modo geral, a gente vai procurar vivências de desvalorização. O que a gente esquece é que de dentro do osso, lá no meiozinho do osso, na medula óssea, é aonde as nossas células sanguíneas são produzidas, tá? Então, tanto o nosso sangue quanto o nosso osso, eles vêm do mesmo tecido embrionário, que é o mesoderma novo, tá? E esse mesoderma novo, todos os tecidos derivados dele, né, de quando a gente é embrião, né, vai formando outros, né, vai evoluindo, vai formando outros tecidos, ele tá ligado aí a esse sentimento de desvalorização. Então, o sangue, problema sanguíneo, gente, a gente investiga questões de desvalorização. Ah, Thaís, então pra que tem sangue e tem osso? Porque quando a gente vai falar de sangue, a gente procura uma desvalorização um pouco mais específica, que é uma desvalorização consanguínea. Não é à toa que o sangue está envolvido. O que é isso? Desvalorizações que acontecem ali dentro da própria família, né? Dentro do seu próprio clã. Então, diferente de uma desvalorização que o seu chefe pode estar fazendo contra você, né? Que você está se sentindo desvalorizado a nível, né, de profissional, as questões sanguíneas têm muito a ver. As questões sanguíneas têm a ver com questões sanguíneas. Ó, que redundante. Bom dia, Daia, bom dia. Então, as questões sanguíneas, né, os problemas de saúde no sangue têm a ver com questões de consanguinidade, de coisas que acontecem de desvalorização aí dentro da própria família, tá? Então pode ser um pai, pode ser um filho, pode ser às vezes até um esposo, tá? Então, gente, o que o medicamento ali daquela mulher, aquele medicamento marrom estranho que meu marido estranhou na bolsa, disse pra mim? Falei, Sala, ela tá desvalorizada alguma coisa dentro da família dela. Aí ele, nossa, é mesmo? Eu falei, muito provavelmente. E ela tá aqui tomando esse remédio porque a anemia dela é muito profunda. Não é uma anemia simplesinha, não. É uma coisa bastante profunda para ela precisar estar colocando na veia. E aí eu falei pra ele assim, e eu ouso dizer, Sal, brincando, tipo assim, a maga, né, zoando. E eu ouso dizer que essa mulher tá no período menstrual. Por quê? Porque mulheres em período menstrual que sangram, que têm questões anêmicas, sangram muito.
a ponto de precisar, sim, repor ferro. E às vezes até transfusão, tá, gente? Então, foi muito engraçado, porque eu falei, eu ouso dizer que ela está no período menstrual. E eu ouso dizer mais, né? Se é no sangue da menstruação que tá também vindo esse sintoma, eu ouso dizer que tem uma desvalorização do feminino muito grande, algo muito interno dentro da família. Trocando miúdos, Saulo, eu aposto que ou ela tá brigando com o marido dela, ou o pai e a mãe dela estão em pé de guerra e ela tá ali se sentindo desvalorizada no lugar da mãe. Brinquei assim, sabe, gente? Foi muito engraçado. Porque aí ela pegou o telefone e começou a falar com outra pessoa, contando: eu não aceito o que ele faz com ela, eu não aceito que tá acontecendo isso. Aí eu olhei pra cara dele assim, porque até então a gente tava super brincando, né? E ele olhou pra minha cara e falou assim: gente, eu falei, ah lá, deve ser a mãe, que ele não tá aceitando, ela não tá aceitando o pai fazendo alguma coisa com a mãe. Mas mentira, não sei, né? Isso eu tô trazendo aqui pra vocês. O que muito provou, o que aquele medicamento ali, preto, naquela bolsa de emergência, trouxe de informações pra mim. Lógico que eu não sei se é exatamente isso, mas tudo indica que sim, tá, gente? Então, o que o seu medicamento diz sobre você? Muita coisa. E aí eu fiquei assim, gente, quem diria, né? Que ia chegar num ponto de olhar o medicamento de uma pessoa como farmacêutica, né? Porque isso nunca foi uma realidade pra mim, até 3 anos atrás. E eu falei, gente, né? Agora olha, que legal, dá pra fazer uma leitura da vida da pessoa olhando os medicamentos. Olha que poder que o farmacêutico tem, né? E aí tá surgindo toda essa ideia de farmacoterapia, né? Pra gente conseguir olhar para o paciente além dos medicamentos e através, né? Através, porque eles são a porta de entrada, mas é muito além do que só ali silenciar aquele sintoma, né? A Daya botou aqui, lindo tudo isso, né? Daya é terapeuta MPC também, ela é muito maravilhosa, né, Daya? E é isso, gente. Assim, então, os medicamentos dizem muito sobre a gente, sim, tá? Aí fala assim, ai, Thaís, e aqueles medicamentos que a gente toma? Não é porque precisa, não. A gente toma porque é melhor tomar. Aí eu começo a falar, por que é melhor tomar? Aí a gente encontra os anticoncepcionais, tá? Muito comum. Se você falar, eu tomo só para proteger da gravidez. Eu tomo vitamina C para proteger, para aumentar meu sistema imune. Que são esses que a gente chamaria de preventivo, né? Então a gente vai olhar para isso também, né? Porque nenhuma mulher toma um anticoncepcional à toa, tá? Tem muitas questões emocionais e psicológicas envolvidas na tomada do medicamento para uma mulher, o anticoncepcional para uma mulher, tá? Lindo, você é fantástica. Ai, obrigada, Miriam. Valeu. Então a gente olha para isso também, tá? Aí você fala assim, ai, Thaís, mas então, como é que faz um paciente que ele é dependente do medicamento e ele tem que tomar esse medicamento porque é o que faz bem a ele? Você tá falando, então, que não é para tomar? Eu falei, não, gente, eu não tô falando isso, não. Eu tô falando que é para tomar sim, mas que a gente pode procurar o que tá por trás disso e criar a possibilidade de um dia você não precisar mais dele. Mas aí tem gente que fala assim, ai, Thaís, mas eu tomo remédio, não tô nem aí, tá tudo certo, ai, que bom que tem, eu tomo e fico ótimo. Que bom, maravilha! Eu falo, agradeço aos meus colegas farmacêuticos, né, para um medicamento estar na mão de vocês aí, disponível para tomar, né? Muito trabalho foi feito para que ele chegasse aí, tá bom? Não só, assim, é uma cadeia imensa, gigantesca, né? E é muito que o pessoal fala assim, a indústria farmacêutica, né? Ai, muito dinheiro, a indústria é mal, e ai, dinheiro, lucro. Sim, tem esse lado, né? Infelizmente. Mas a gente não pode também deixar de olhar o lado bom, né? Só porque tem tudo isso que a gente consegue, de uma certa forma rápida e eficaz, aliviar o nosso sintoma. E aí tem um pessoal, né, assim, que começa a olhar mais para as questões naturais, as ervas, os chás, né? E colocar assim, isso não é natural, é ruim. Bom, isso é de cada um, tá bom? Cada um também tem uma vivência, né? Eu sou super a favor dos chás, mas como farmacêutica eu tenho um pouco de preocupação, tá? Porque quando a gente estuda fitoterápicos, a gente sabe, né, que os chás aí, as plantas, elas são um universo de substâncias,
tá? Então, pode fazer bem? Pode fazer bem e faz, tá? Mas também pode fazer mal, então por isso que tem que ter muito cuidado com esse monte de chá, com esse monte de produto que se vende aí enquanto natural, porque muitas vezes isso é um desserviço à saúde, tá? É vendida essa naturalidade toda como se isso fosse, ó, não tem problema nenhum, mas tem problema sim, tá? E assim, a nível emocional, tanto faz se você tá dando um ibuprofeno, que é um anti-inflamatório, ou se você tá dando pro seu corpo uma planta com propriedade anti-inflamatória. Da mesma forma, você vai estar, de alguma forma, inibindo o seu sistema inflamatório, que está ali todo ativado num processo de inflamação, que é uma ajuda do seu corpo para você vivenciar e concluir a fase de cura de um processo emocional. Então, na verdade, dá no mesmo, tá? Então, tá, e você é contra os medicamentos? Não, gente, eu uso medicamento. Eu sou contra o uso indiscriminado, sem prescrição, à torta e à direito, e achar que eles são a solução da lavoura, porque eles não são, tá? Mais uma vez, a gente pode tomar, sim, os medicamentos, mas eu quero que a consciência de que, tomando medicamento, estamos melhorando, sim, aquilo que nos incomoda, mas estamos silenciando algo muito importante que o nosso corpo está querendo dizer. Então, aqui não é para parar de tomar remédio, é sim para aprender a escutar o remédio, né? Para que o seu corpo precisa? Para que o seu corpo precisa daquele medicamento? Entendem? Então, essa é a minha grande questão, tá? E que eu gosto de trazer. E tem mais, gente. Eu trago mais essa ideia ainda para quem tá incomodado com o medicamento. Quem não tá, tudo bem, não precisa. Mas, gente, eu canso de ouvir pessoas falando assim, eu tô tomando tanto remédio, eu fico mal quando eu tomo remédio, não aguento mais tomar tanto antibiótico, eu tomo antibiótico. Ontem mesmo atendi uma paciente nesse quadro, fez uma pneumonia, né? O médico passou um antibiótico de vários dias aí, 14 dias de tratamento. A paciente abriu um quadro severo de diarreia. Depois, teve que tomar, um floratil aí, um repositor de flora intestinal. E aí ela teve vômito, enjoo. Ou seja, estava fraca, desfalecida e ainda me descobriu uma diverticulite. Então, observem, gente, quantas coisas a medicação, ela ajuda por um lado, mas nitidamente ela atrapalha por outros. Então tem que ter consciência, tá? Thais, eu tô com muita dor e começo, vou lá toda hora eu tomo aquele Paco, paracetamol codeína. Aí quando você vai ver, o paciente tá todo constipado. É emocional a constipação? Pode ser, mas ela tá tomando um medicamento que todo mundo já sabe que gera constipação. Então, o paciente vai vir para mim tratar constipação, eu vou primeiro ter que tratar a dor dele que tá gerando constipação. Porque não adianta, entende? E aí, por exemplo, então assim, são vários medicamentos que dão efeitos colaterais. Hormônio, Hormônios anticoncepcionais. A pessoa tá tomando anticoncepcional e vem para mim reclamar de libido baixa. E eu vou falar, então, peraí, vamos ver primeiro o que tá acontecendo. Pode ter libido baixa emocional? Sim, a maioria das vezes a libido baixa é emocional. E quando o emocional tá 100%, não tem anticoncepcional que breque libido, tá, gente? Apesar de estar lá na bula, que o efeito colateral é a falta de libido. Então, gente, tem que ter muito cuidado com o que tem sido, de propagado pra gente, tá? Deixa eu ver o que o Roberto colocou aqui. É verdade, tá aí, já tomei fito ayurvédico prescrito por profissional e para mim não foi satisfatório, mas só usei porque estava sendo acompanhada, mesmo sendo natural. Tá certo, é isso, gente, procure um profissional, tá? E claro, lembrando sempre, tem profissionais, né? Não é porque profissional é 100%, né? E também não é porque não é profissional que tá só falando merda. Então, tem que ter muito bom senso nessa escolha, tá, gente? Muito bom senso. Se for fazer tratamentos naturais, procure realmente um profissional. Não vai no Google procurar uma plantinha e tomar um chá, não, que não vai rolar, tá? Isso não é bom. Bom, gente, deixa eu ver que horas são. Ih, já falei pra caramba, já vai dar 1 hora de live. Então, deixa eu ver se eu falei todos. Eu acho que eu falei os principais, assim. Vocês têm mais algum que vocês queiram saber aí?
Ah, que eles perguntam aqui, vai ficar gravada, né, Thaís? Vou assistir mais tarde. Vai ficar aí no feed. Tem essa e um montão de live aí falando de remédio, de terapia, de farmacoterapia, né? Que é essa nova moda agora que eu tô criando aqui, né? Agora eu não estou conseguindo prestar atenção. Tá bom, amor, depois você presta. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, coloca aí no meu direct. Se vocês quiserem ajuda aí, né, para poder ter uma vida mais livre de medicamentos, se você não tá aguentando mais tomar tanto remédio, se o remédio que você toma te dá efeito colateral e você não tá conseguindo lidar com isso, procura o tratamento alternativo, né, gente? Procura aí essa farmacoterapia, a gente vai olhar para os seus medicamentos além deles e vai encontrar aí, né, através, né, de um método Procure Cicatrizes maravilhoso que fundamenta aqui o meu trabalho. Através disso e de outras coisas, né, que também eu trago nesse método, a gente pode dar aí um novo olhar, uma nova forma de abordar aí os seus problemas relacionados à saúde. Tá bom, gente? Contem comigo. Um beijo grande para vocês. Sextou, né? Vamos